Obrigado. Pastor Sandro, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez com mais uma edição do nosso podcast com o Pastor Afonso e já quero agradecer a presença hoje, a presença ilustre aqui do nosso Pastor Sandro. Eu vou deixar essa parte para ele se apresentar. Já quero demonstrar minha gratidão pela sua estadia aqui. E eu estou muito alegre, porque eu sei que tem coisas para a gente ouvir, para agregar aqui aos nossos ouvintes. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado, mais uma vez, como sempre. Muito obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos, você que tem comentado. Fico muito grato sim. O canal Podcast com o Pastor Afonso, aos poucos ele tem crescido. E agradeço a você. Eu sempre falo, pastor, que sozinho não tem como fazer um programa desse. Então eu quero já demonstrar mais uma vez minha gratidão em nome de Jesus. Eu coloquei, irmãos, vocês que me ouvem, no meu coração de estar pedindo carecidamente. Irmãos, não tem como a gente não estar assistindo os noticiários. E é notório a constância o constante acontecimento de tragédias. E eu quero te pedir, quero te incentivar. Você tem orado pela sua família? Você tem pedido a Deus que cubra eles com sangue, com a sua proteção? Porque nós estamos vivendo um período que a violência não está apenas nos noticiários, está batendo a nossa porta. E você tem feito o quê? Orai pela paz da nossa cidade. Orai pela paz da sua rua. E na paz da sua rua, nós teremos paz. Mas nesse momento eu quero passar a palavra para o pastor Sandro. É uma honra ter o pastor aqui, o pastor da igreja. Ele vai se apresentar. Eu estou querendo ser um pouco... querendo atropelar o pastor, mas só para descontrair. Pastor Sandro, fica à vontade, meu irmão. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus traga a paz em seu lar, na sua vida, na sua família. Como o pastor Afonso, ele mesmo trouxe a importância da oração, né? A importância desse compromisso do crente, né? Sem oração, né, não tem como caminhar. Né? É um braço, um alicerce da igreja, do crente. É a necessidade de estarmos orando pelas famílias e que Deus nessa hora traga sempre a alegria ao coração daquele que está triste. Né? É verdade. Agradecemos a Deus, eu agradeço, sou lisonjeado pelo convite, estou realmente extremamente alegre, feliz por estar aqui nesta noite. Eu muitas vezes tenho participado, vejo sempre pastor, né, com o pastor Almir. Isso, pastor Almir. Já é uma peça fundamental. Verdade, sim, um abraço ao pastor Almir, família. Isso é de extrema importância, ter um canal, né, que fale sempre de pontos verdadeiros do Evangelho, né? São pontos que realmente nós trazemos o Evangelho de forma limpa, transparente. Isso. Né? Para alicerçar, fortalecer as vidas que precisam. Sim. Não trazemos o Evangelho por barganha, sim. Né? Com compromisso de troca, mas um compromisso de trazer a verdade àquele que precisa. Aleluia. Né? Então, nessa hora, eu quero primeiramente agradecer a Deus. Amém. Agradecer a minha esposa amada, minha linda, sim. Que o Senhor tem me trazido bastante alegria estar ao lado dela. Hoje eu posso contar com uma pessoa honesta, sincera, íntegra, né? Mulher de oração, glória a Deus, que realmente o Senhor colocou para contribuir com o meu ministério. Né? Eu Amém. agradeço as palavras do pastor, né? Como pastor Sandro, sou servo do Senhor. Né? Antecipar o nome a um título, muitos têm usado isso, alguns até colegas ficam chateados com isso, né? E nós colocamos sempre esse rótulo, dando importância, né, ao título, mas o legado e o caráter do crente vai muito além. Aleluia. Disso, né? Aleluia. Não importa o título, importa como eu vivo como cristão. É, né? verdade. Isso é que é de extrema importância. Então eu quero agradecer também aos meus amigos, né? Eu não quero talvez cometer o erro de se não citar nome. É verdade. Mas eu vou aqui, né, agradecer pelo acompanhamento aí do meu irmão Jambeiro, amigo Jambeiro, a sua esposa aí,
né? Que Deus abençoe, continue fortalecendo, dando graça. Meu irmão Milton, né? Que congrega com ele hoje, né? O irmão Cristo, é uma bênção, é um amigo também. Meu irmão Valmir, né? Minha irmã Paula, Cristina. Tinão, e outros mais aí que eu compartilhei. Eu quero agradecer a nossa irmã Daniele, também uma amiga, né? Onde eu congrego hoje. Eu congrego, estou ali na Igreja Batista do São João, né? Com o pastor Olival, estou com ele auxiliando no trabalho, né? Eu tenho visto realmente a mão de Deus, né? Nesse ministério que o Senhor tem levantado em nossas vidas, né? Hoje, para nós identificarmos o processo do crescimento, basta sabermos a veracidade trazida pela palavra de Deus. Sim, sim. Né? Quando você pega a Bíblia ou vai ao culto e o pastor ele traz a verdade, né, para que aquela palavra edifique o coração, aí você se sente confortado. Isso. Ali é o ambiente que você tem que estar. Né? Eu acho que é o espelho do Evangelho. Né? Você pode perder, haver até bens materiais, mas o importante é quando a palavra liberta o homem. Aleluia. Né? Uma palavra edificante. Né? Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Elival. Né? Moramos aqui, nós contamos sempre casos, né, de amizade e tal. Isso. Sempre isso é a alegria que traz ao nosso coração estar convivendo aí nessa caminhada junto. Né? Tem um prazo também, né? Hoje ele sabe disso, a igreja sabe disso, nós temos prazo. Eu e minha esposa, nós temos um ministério, né? Hoje nós temos aí a educadora cristã, né? Talvez alguns não conheçam esse título, somente alguns ministérios, sim, sim. Né, se estabelece a educadora cristã. Sim. Ela é uma mulher que hoje exerce essa função. Nós estamos ali acompanhando a igreja, trazendo um acompanhamento, de fato, educacional para o trabalho. Né? Isso é importante a gente estabelecer esse princípio educacional na igreja, porque muitas igrejas, você sabe, né? Nós olhamos para as igrejas e a escola bíblica dominical não é mais a mesma. É verdade. Né? O conteúdo bíblico não é mais o mesmo. Né? Hoje, para que chamemos a atenção de algumas pessoas, tem que ter algo polêmico, algo que traga, né, às vezes, dúvida. As pessoas gostam disso. Quando você traz a verdade de forma limpa e simples, como a pedagogia de Jesus era essa, trazer simplicidade à convivência. Isso. Né? Não era nada que o homem indouto não conseguisse viver, não conseguisse compreender. Né? E a gente percebe que realmente, às vezes, a elaboração de um trabalho educacional se apega muito na questão didática, um conteúdo às vezes extenso, cansativo, e muitos irmãos às vezes não têm esse amadurecimento e às vezes a pressa também. Né? Hoje eu acredito, pastor Afonso, que a gente precisa não ter pressa, sabe? Tratando-se da palavra de Deus, não temos que ter pressa. É mastigar mesmo. Mastigar bastante. Mastigar. Se não há compreensão, eu sempre digo isso, aprendi isso muito. Qualquer Bíblia que você pega, ela precisa ter o índice. Onde você vai no índice, se encontra o livro. Tem pessoas que tentam ser habilidoso, o pastor traz o versículo, ele não consegue encontrar o versículo, termina o culto e ele não achou o versículo. Procurando, né? Procurando, achando que o irmão do lado vai criticá-lo porque não sabe o texto. Isso tem pego muitos irmãos, né, de perder a essência de ser simples nisso. Né? Não sabe, não sei. Vou no índice. Eu sempre ensino isso, Está aí o índice da Bíblia. E é para isso mesmo. E é para isso. Né? É para isso, para lhe ajudar, para lhe auxiliar. Né? Então, assim, né, eu já, desde já, né, mais uma vez agradeço minha mãe, né? Que Deus abençoe minha mãe Elza. Dona Elza. Meu Deus do céu. É bem provável que ela venha assistir, né, futuramente. Fazedora de doce. Fazedora de doce. Doce. Um abraço a todos aí, a Paula, a todos aí, em nome de Jesus, é verdade. E é uma família que, Afonso, Deus, graças a Deus, tem acrescentado salvação, né? Os dias são difíceis, mas a gente percebe que Deus tem agregado os salvos da família. Sim. Né? Pessoas que a gente via que eram improvável, hoje podemos ver que Deus, ele trouxe para o Evangelho. Deus é quem faz isso. É o Espírito Santo que traz habilidade ao homem. É as palavras ditas, né? Sendo assertiva ao coração. Isso. Para que aquela pessoa ela possa sentir Deus falar. Meu Deus, é verdade. Isso é que é importante. Por isso que eu queria desde já, né? Já fiz minha apresentação aí, os agradecimentos aos meus amigos. Se esqueci de alguém, me perdoe. Não foi a minha intenção, né? Que às vezes... por isso que eu falo assim, um abraço a todos. Um abraço a todos. E eles me conhecem, né? Verdade. Me conhecem. Muitas pessoas às vezes me encontram
na rua, pessoas antigas, né, onde eu pude ajudar, né, no estudo, Isso. na aplicação da escola bíblica. Isso. Às vezes me encontro emoção naquela palavra que você trouxe de anos que eu mesmo nem lembro, mas aquela palavra ficou no coração. Isso. Aquela semente ali, ela morreu e deu, porque se ela não morre, É verdade. ela não consegue germinar. Toda semente é assim. É assim, é. Né? Então, Isso. ela germinou e ele, né, pôde dar frutos. Né? E aí você vai ver isso depois. É por isso que nós estamos falando de pressa, né? Não temos que ter pressa. Verdade. E eu queria trazer, dentro desse bate-papo, Sim. né, a compreensão da palavra de Deus. Né? Aqui nós estamos tratando de um canal sério, um canal que nós percebemos que as pessoas que vêm pelo seu convite é uma revelação de Deus, né? Porque a gente percebe, né? Não por conta da habilidade, volto a dizer, né? A simplicidade, isso, né, traz a veracidade dos fatos. Sim, sim. E os fatos que a gente percebe hoje Sim. é que a Bíblia ela é autêntica em tudo que ela diz. Sim. Né? São 66 livros que narram um conteúdo histórico revelativo, né? Onde Deus ele traz, né, através da sua palavra, a revelação do seu amor. Glória a Deus. Né? E hoje ele trouxe, né, Aleluia, aos nossos corações a revelação em Cristo Jesus. Né? É o sumo do amor. Glória a Deus. Tudo que Deus poderia dar de melhor, ele deu. Aleluia. Né? Ele entregou Jesus e isso nos faz hoje estar alegres. Né? Não há riqueza no mundo, não há poder que possa ser comparado com o plano da salvação. O plano da salvação foi uma elaboração que Deus, o pastor Afonso, é algo permissivo a gente compreender isso. Quando o homem compreende isso, porque foi Deus que trouxe essa revelação. Mas Deus ele não escondeu nenhum ponto na Bíblia onde nós podemos olhar e dizer, poxa, por que Deus não ocultou isso? Por que Deus não apagou da história alguns erros que hoje traz, né, algumas polêmicas que nós entendemos que às vezes são polêmicas? Sim, sim. Mas nós podemos ver que... Ele deixou como exemplo? Deixou como exemplo. Tanto bom como tantas situações boas para a gente pegar como exemplo, e principalmente aquelas que traz castigo, que trouxe castigo àquele personagem, né? Que Deus não deixou em branco, por exemplo, o adultério de Davi. Isso. Por que Deus não apagou se ele era um segundo coração de Deus? Deus poderia fazer ali Não. Ele corrige o filho que ama. Foi, não? Deus, isso prova a verdade de Deus. A verdade de Deus. Quando Jesus sempre expressou, na verdade, eu vos digo, era a verdade de Deus suprindo a verdade do próprio homem. Era onde Cristo ele é a pura verdade. E nele não havia nenhuma sombra de dúvida. Meu Deus. Né? Então, Deus ele não apagou nada da história, ele colocou tudo de forma limpa, transparente. E isso é que as igrejas precisam viver. A limpeza, a transparência, a honestidade, né? O compromisso com a verdade. E às vezes o homem foge do compromisso da verdade, pastor Afonso, porque às vezes quer justamente as vantagens que pode trazer uma verdade ocultada. Porque às vezes a verdade, quando ela vem, ela reparte, ela limpa. Não é o que é limpar. Você pega uma carne, você compra 10 quilos de carne em um açougue. Isso. Ela vem com a gordura. O açougueiro não tira a gordura para você comprar, somente carne. Vem com gordura. E quando você vai limpar, vai comer, você tem que limpar. Não é assim? Ainda hoje, pastor, pode falar? Pode sim. Ainda hoje, pastor, eu estava pensando na próxima meditação que eu trago pela manhã e veio esse tema no meu coração. Tendo coragem para ser confrontado. Perfeito. Perfeito. Tendo coragem para ser confrontado. Eu vou citar o próprio rei Davi.
Natan confrontou Davi, confrontou. Este homem é você. Quando ele estava se tratando daquela parábola que um certo viajante se hospedou em uma certa fazenda, e ele, em vez de matar das ovelhas que ele tinha, pegou a única ovelha que o rapaz tinha e matou. E quando Davi fala assim, digno de morte este homem, então Natan entrou ali naquele dia, na presença do rei, para retratar ele, para confrontar ele. Isso. E ainda hoje o irmão me ligou, o pastor André, quero mandar um abraço ao pastor André desde já, e a nossa irmã Elaine Mota, a esposa do pastor, que o pastor estava pregando, o irmão se levantou do culto. O irmão se levantou. Ele é muito constrangedor para quem está pregando, né? Mas depois, quando ele ficou sabendo, foi sobre perdão que o pastor estava pregando, sobre perdão. E o irmão estava aborrecido com alguém. Então, confrontou ele que ele deveria perdoar. E as pessoas não querem ser confrontadas com a verdade. A sua confrontação para comigo é para me sarar. É para me sarar. Vai doer, a gente vai sair uma faíscazinha, mas, pastor, o senhor está errado, pastor Afonso. Não era para o senhor agir assim, entendeu? Como o senhor, e aí vai se retratar. O senhor vai ter que... H, volta e humilha-te. Não foi assim que o anjo falou com H? Com Passara? Pois não, pastor. Pois não. E é dessa forma que a gente compreende que a verdade traz esse peso. Isso. Né? Isso. Quando você... para você ter vantagens, você às vezes quer tudo limpo, né? Você quer tudo limpo. E quando você compra, volto a dizer, quando você compra 10 quilos de carne, vem tudo misturado, você precisa limpar. Isso. Não tem como fazer, não tem como. Você precisa, e o preço é completo. Compreende isso? O peso para você comprar é completo. Então você compra e depois você precisa limpar para fazer o consumo. Então quando você vem para a verdade, que é a pura verdade de Cristo, você vem cheio de coisas. E essa verdade é que vai começar a lhe tratar. Tirar todo o excesso, toda a sujeira. Senão não é evangelho, né? Senão não é evangelho. Mas às vezes, por que você não, às vezes, e eu não queremos o peso da verdade? Porque eu quero 10 quilos de carne. Eu não quero 8 quilos, porque quando eu limpar, tirar a gordura, eu só tenho 8. Compreende isso? Eu só tenho 8 quilos. Eu comprei 10, mas depois que eu limpei, eu só tenho 8. Eu quero os 10. A verdade traz isso. Então, eu venho e preciso ser limpo pela palavra. Vai revelar que não tem 8 quilos. Que não tem 10 de Que não tem carne. 10 de carne. Tem 8. O outro é excesso, é gordura, E sujeira. E ela não quer E ela não quer. ser confrontada com essa Quem é que verdade. quer ir no mercado comprar coco pesado? Eu quero só o conteúdo de dentro. Isso. Não é assim? Todo mundo que compra alguns tipos de alimentos quer comprar por unidade, porque se pesar, ela está levando aquilo que ela não vai consumir. Não é verdade? Então, assim, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e nós tratamos o Evangelho de Cristo sempre como algo que veio justamente para limpar o homem. Todo o tratamento do Evangelho de Cristo é para isso, né? Ele disse a Nicodemos, né? João capítulo 3. Isso. Você precisa nascer de novo. Todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem de fariseu não vai servir para você nessa hora. O que você precisa conhecer é da água da vida, do Espírito. Quem não sabe das coisas... Quem sabe das coisas de Deus? Somente o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E das coisas do homem? O Espírito do homem. Então, quando o homem, mesmo na igreja, ele continua conhecendo somente o homem, porque nele ainda não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não conseguiu trabalhar nele. Ele não aceitou ainda ser lapidado. As perdas, às vezes, não são perdas, são excessos que precisavam sair das nossas vidas. São excessos, às vezes, que não nos permite se aproximar mais do Senhor.
Então, eu acho que compreender isso nos torna leve, traz libertação. Com certeza, com certeza. Se pôs o filho vos libertar... Verdadeiramente serei livre. E outra coisa, é uma disposição, né? É uma disposição. É uma disposição, ele não vai pegar ninguém forçado. Não. É eu que tenho que, uma vez que eu sei fazer o certo, e tá na minha mão, se eu continuo fazendo certo, eu continuo fazendo errado. Não é assim? Terá mais culpa o inocente ou quem já sabia? É isso. Por exemplo, tem um copo acima de alguma peça, aí a pessoa, por cima de uma toalha, aí a pessoa puxa sem saber, quebra. Poxa, ninguém pode transferir a culpa para essa pessoa, porque ela não sabia. Mas uma vez que ela já sabia, ela puxou porque quis. Isso. Não é assim? Então o evangelho é aquele que abre nossos olhos. Pois não, pastor, se deixar eu falo muito. Isso é bom, é um bate-papo. Verdade, é um bate-papo. Não é monólogo, é um bate-papo. O senhor falou algo interessante aí, sobre desconstruir aquilo que está construído, né? Foi praticamente isso aí. Rapaz, imagine para alguém construir um prédio e falar que está tudo errado. O sistema. Você mexer com o sistema. É complicado. E se dá justamente nesses erros. O cidadão que fez fora das normas, investiu dinheiro, ele não quer agora ser descoberto que aquilo que ele fez estava fora das normas. E aí, a vantagem ele vai ocultar os erros, porque ele não quer perder. Poxa, Ele não quer perder. É verdade. E aí ele vai vender ocultando que aquele prédio que se investiu tanto está fora das normas. Quem compra, aí lá na frente, recebe o prejuízo. O que ele faltou? A verdade. E em relação ao evangelho, a seriedade que é o evangelho, você construir discípulos, eu creio que o senhor já deve ter alguns seguidores, algumas pessoas que te admiram. Essas pessoas acreditam no que o senhor ensina. Então é preciso... Hoje eu tenho alguns seguidores, então eu preciso, mais do que nunca, ensinar a verdade. Para não desencaminhar, porque a pessoa te admira tanto que vai falar assim, não, o pastor Sandro que me ensinou. O pastor Sandro que me ensinou, então nós precisamos realmente jogar a semente certa. Né? A semente do evangelho, a semente certa. Porque a semente já traz as características do fruto da planta. Perfeito. Não é assim? E ele fala sobre um semeador saiu a semear, aí fala do tipo de terra, pedra, sequidão, mas no final ele fala que a semente era única, os terrenos eram diferentes, mas a semente era única, que era a palavra do reino. E hoje, que tipo de semente nós estamos plantando? Eu vou passar para o senhor, pastor, porque não é para não tirar o seu foco aí. E, gente, olha só, eu trouxe um material aqui, eu pedi permissão, pastor. Fique à vontade. Esse material, minha esposa, ela é educadora cristã, e é um material, é um panorama bíblico, é um material adquirido, na verdade. Isso. E é onde se faz uma síntese de toda a Bíblia. Ela começa a trazer o norte, né, para pessoas que querem aprender. Maravilha. Mais de Deus. Maravilha. Aprender a Bíblia. Porque eu cansei, não sei você, pastor, mas de estar no culto e o pastor ensinar, trazer algo, eu não saber nem do que ele estava falando. Quando ele tratava Israel, aí depois ele vinha com um texto onde ele tratava Judá. Isso. Quando ele falava de Hebreus. Isso. E aí aquilo me dava um nó, digo, o povo é hebreu, o povo é judeu, o povo é israelita. Eita, que maravilha. Né? É e a gente percebe que, por falta disso, a gente pega hoje alguns trabalhos, não quero de forma nenhuma menosprezar, com de certeza. Forma nenhuma. Não é nosso objetivo. Eu sempre digo isso, que ninguém detém, né, o conhecimento da verdade. A verdade e o conhecimento é amplo, né, é progressivo, né, e
é uma fonte, né? É uma fonte, como Cristo é uma fonte. Então, esse material é um panorama bíblico. Nós estamos no primeiro volume, nós estamos aplicando lá, né, com o pessoal da igreja. E esse material, minha esposa elaborou junto, né, comprado também, mas nós estamos no primeiro volume, que é o Pentateuco, traz o norte, primeiramente, dos versículos, dos livros da Bíblia, né, e depois nós começamos a mastigar, né, toda ela. Que benção. Nós estamos agora falando justamente, é o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, né? Nós estamos agora falando do livro de Gênesis na criação. Falamos em muitas coisas, terminamos, na verdade, Gênesis, estamos entrando no segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Êxodo, né? Que é a saída do povo do Egito, né? E esse conteúdo é que eu queria falar um pouco. Fique à vontade. E eu queria trazer para os amados, né, que nos acompanham aí, é justamente compreender, né, toda essa construção de Deus. Porque todo o trabalho do Senhor, como nós iniciamos o nosso bate-papo, nossa conversa, ele não escondeu nada. E Deus, ele começou, dentro do plano da salvação, trazer justamente Israel como o principal, a nação principal para conduzir a sua deidade. Ou seja, quem olhasse para Israel tinha um Deus verdadeiro e extremo em tudo, né? Isso. Então, a construção, né, volto a dizer, ela não vai ocultar os erros. Pelo contrário, né? Na formação, primeiramente, se você hoje quer reformar, sua casa está em um estado, você quer trazer ela, uma reforma, você pede até desculpa a quem visita, porque realmente ela está, né, bagunçada, ela está, né, verdade. Tudo fora do lugar. Sim. Mas não deixa de ser um processo. Não significa que não teve início, meio e fim. Teve um início quando você projetou, tem um meio é quando a situação está instaurada e tem um fim quando você percebe que tudo está no lugar. E o nosso Deus é um Deus organizado. Glória a Deus, aleluia. É o nosso Deus que quando ele pega e cria o desejo de construir uma nação, que é Israel, ele traz com o principal objetivo de conduzir o seu povo, né? A gente hoje tem uma noção que somos uma nação escolhida, eleita, né? Mas viemos dessa raiz da fé de Abraão. Aleluia. Viemos de lá, né? E é isso que eu queria trazer. Eu queria até ler um texto aqui com os irmãos. Foi não? Né? Está aqui no livro de Gênesis. Trazer para os irmãos aqui. Todos conhecem esse texto, é um texto conhecidíssimo, né? Isso. É quando Deus chama Abraão. Abraão. Gênesis 12. 12. Isso. Né? E ele traz aqui e diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, Deus disse ao Senhor Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Você é abençoado pela fé de Abraão. Aleluia. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Até onde eu quero trazer um bate-papo sobre isso. Isso. Trazer
clareza sobre esse assunto. Amém, Jesus. Falar sobre o projeto de Deus na construção de uma nação. Quando nós trazemos hoje o plano da salvação, nós entendemos que Deus ele estabeleceu e um plano tem começo, meio e fim. Deus traz, né, vários erros, nós identificamos como os erros, mas para Deus não é o erro, é o processo, né, dentro de um propósito. Então ali estava agora Deus resolvendo criar Israel, uma nação forte. Mas se você olhar e ver o chamado de Abraão, tudo parecia estar dentro dos conformes. Concorda comigo? Verdade. Deus chama, Deus diz, vou te abençoar, Isso. vou ser com você, serão benditas todas as famílias da terra. Deus olha para você, estabelece tudo perfeito. Você recebe no coração, como Abraão recebeu, e ele segue. Pronto a estabelecer a construção de Deus. Está dentro do projeto de Deus. Aí agora é onde entra o segredo. Às vezes nós pensamos que porque Deus prometeu algo, estabeleceu uma promessa, você não precisa agora passar pelo processo. Precisa passar pelo processo. Propósito é um, processo é outro. E muitos não querem passar pelo processo. Querem um propósito, mas o processo dói. As falhas vão acontecer, como ocorreu com Abraão. Verdade. Nós sabemos a história, Abraão com 100 anos agora tem um filho, né? Era a promessa, porque para ser nação, no mínimo, tinha que ter um menino. Com certeza. Tinha que nascer alguém para dar sequência. A gente conhece a história. E o que eu fiquei maravilhado e trouxe ali, né, a gente tem batido isso, para entender mais ou menos como funcionou a escravidão desse povo que agora Deus começou a construir. Então perceba que dentro da construção de Deus, Deus não vai dar o privilégio a você dos seus erros não serem expostos. Às vezes eu e você fazemos o possível e o impossível para ocultar os erros. Ninguém pode saber que você é homem. Ninguém pode saber que você chora. Ninguém pode saber que você, às vezes, precisa de auxílio. Porque você é um pastor. E quantos pastores vão por esse caminho... Entra em depressão. E entra em depressão. Até se mata. Até se traz o suicídio. Até se mata. Porque ele olha se sobrecarrega, para né? Ele se sobrecarrega de tal modo... Irmão, pastor Afonso, o homem precisa compreender na sua humanidade. Deus, ele nos trata como homem. E sobre nós, ele derrama a graça salvadora, que nós entramos pela fé, crendo num propósito, passando por um processo. E esse processo, o que nós começamos a falar do início, ele vai limpar. Aqui nós entendemos que Abraão, nessa construção, ele saiu. Levou o sobrinho, levou sua esposa, e quando ele pensava que ele poderia ajudar o Senhor na construção, né, ele viu que foi um erro a ser cometido, onde a sua esposa, né, a Sarai, né, ela concede a Agar e teve Ismael. Aí, o que eu estou trazendo para os irmãos, aqui dentro desse material, veja só, ele vai tratar justamente essa conversa nossa. Ele tem um material, se tem um material, irmãos, que você pode aplicar hoje em núcleo, no lar, escola bíblica. Muito interessante. E você tem toda a trajetória. Então, o que nós estamos falando aqui, que eu acabei de dizer a você, é justamente a história narrada, aonde Deus estabelece o seu princípio da construção de uma nação. E se você pega aqui, tem uma página mesmo aqui, que é a página 21, onde ele vai tratar
a linhagem de Noé, que vem Sem, Cão e Jafé, né? Que são seus filhos. Foi interessante. E aí perceba que nós estamos trazendo uma habilidade de compreensão. Quando Abraão aqui, ele sai na terra, quem é ele? Quem ele encontra nessa terra? Os cananeus, né? Os cananeus. E você sabe quem era? Quem veio da linhagem dos cananeus? Noé teve um filho chamado Cã. Cã veio o povo árabe, o povo egípcio, e veio justamente os etíopes, os egípcios, os líbios e os cananeus. De Cã. Aquele que foi amaldiçoado? Que foi amaldiçoado. Que Noé embriagou-se e ele, né? Viu a nudez do pai. Isso. E isso ele trouxe a vergonha e foi amaldiçoado. Perceba que essa linha agora, você percebe que lá já habitavam esse povo. Os cananeus. Então, se você pegar agora e começar a juntar as peças, veja como Deus começa a criar, Ele próprio começa a construir empecilhos para que você seja lapidado. Porque se você não tiver por que passar, né, como você vai dar crédito e valor àquilo que Ele entregou em suas mãos? É verdade. Se ele pegasse, como nós falamos no início, né? Abraão, você vai para uma terra. Eu vou lhe mostrar. Vindo de Deus, hein? Vindo de Deus. É maravilha, não precisa fazer mais nada. É só desfrutar da terra. Mas chegando lá, tem um povo. E esse povo cananeu foi um calo. E sempre foi um povo que sempre esteve guerreando contra Israel. E essa maldição... E se você pega, quem era o primeiro filho de Abraão? Filho de Agar? Ismael. E na história da construção, isso é lindo, rapaz. Isso é maravilhoso. É para quem ama genealogia, viu? Meu Deus do céu, eu amo genealogia. Livro, assim, você percebe que quando você pega os livros e você começa a encaixar as peças... Você começa a compreender os fatos e as histórias. Meu Deus do céu, é lindo demais. Isso traz uma compreensão de todo o trajeto do plano da salvação. E quando